Hoje é um dia de homenagens às 4 crianças assassinadas em um ataque brutal a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Elas foram sepultadas hoje. As outras 4 crianças que foram feridas e estavam internadas, felizmente receberam alta hoje pela manhã. Foi uma madrugada de vigília e oração. Todos nós, blumenauenses, estamos muito tristes, muito chocados com essa tragédia, né? E a gente quer nos solidarizar com as famílias que ficaram órfãos, né? É uma coisa muito triste que acontece não só para Blumenau, mas para todo o Brasil. Blumenau está de luto. No dia seguinte do ataque cruel à creche, as escolas da terceira cidade mais populosa de Santa Catarina não abriram. Pelas ruas, o clima era de tristeza. Em frente ao Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, moradores prestam homenagens com velas, flores, bichos de pelúcia e pedidos de paz. Desejar força para essas famílias, né? Para essas mães, para esses pais, principalmente, que perderam, né? E que Deus conforte o coração deles, né? Nesse momento. Nos velórios das 4 crianças assassinadas, os pais receberam a solidariedade de amigos e parentes. Os corpos de Enzo Marquezim Barbosa, de 4 anos, Bernardo Pabst da Cunha, também de 4 anos, Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, e Larissa Maria Toldo, de 7 anos, foram sepultados hoje de manhã em 2 cemitérios de Blumenau. Num clima de comoção, a despedida teve soltura de balões e também palmas. As 4 crianças feridas no ataque já receberam alta. Elas ficaram internadas juntas na enfermaria pediátrica deste hospital. Todas elas estão bem, dormiram bem, né? Conseguiram descansar. Estão tranquilas nesse momento dentro da possibilidade. Que bom, né? Recebam agora todo o carinho, todo o amor para que possam se recuperar. E as famílias delas também, né? Recebam aqui o nosso abraço e a nossa solidariedade. Muita força aí para todos vocês. Vamos ao vivo agora com o repórter Felipe Salles. Ele fez a reportagem que você acaba de assistir e o Felipe traz informações também em relação à investigação policial, né, sobre o assassino. Felipe, chama a atenção essa quantidade de flores de homenagens aí em frente à creche, né? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Tralha, oi a todo o Brasil que nos acompanha. São cerca de 80 coroas de flores que foram trazidas lá do cemitério São José, onde aconteceu a maior parte dos sepultamentos, para cá, como forma de homenagem. A todo momento, famílias vêm aqui com seus pequenos, suas crianças, prestar essa solidariedade. Enquanto isso, as polícias civil e científica investigam as motivações do assassino para ter cometido esse ataque a essa creche aqui em Blumenau. Para o delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, esse homem agiu sozinho. O telefone celular do assassino foi apreendido e já passou por perícia. Agora os policiais concentram-se em descobrir qual era o conteúdo nele e também em um computador que foi apreendido também na casa do assassino. Um outro ponto de atenção, claro, é ouvir as testemunhas desse crime bárbaro. O prazo para a conclusão da perícia é de até 10 dias. O assassino está detido no presídio regional de Blumenau e ainda hoje deve passar por audiência de custódia. Tralha, eu volto com você. Obrigado, Felipe. Boa tarde, um ótimo trabalho. Qualquer novidade, por favor, basta chamar de volta aqui. Grupo de ministros criado para desenvolver ações de combate à violência se reuniu hoje pela primeira vez em Brasília. O prazo para apresentar propostas é de 90 dias. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Raquel Honorato, que ela está no Ministério da Educação, onde aconteceu essa reunião e traz, portanto, os detalhes. Raquel, conta pra gente como é que fica então a partir de agora, o que de mais importante foi definido. Boa tarde para você e muito bem-vinda também. Oi, Trali, obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então, o grupo ele é coordenado pelo Ministério da Educação e também participam os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos, Comunicações, Saúde, Cultura e Esporte e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, aqui hoje, os ministros disseram que, num primeiro momento, as medidas emergenciais são aquelas anunciadas ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, como a ampliação do grupo especial de policiais que monitora na internet qualquer tipo de ameaça,
praças, as escolas. Em vez de 10, serão 50 policiais e também ações para reforçar as rondas escolares com os policiais estaduais ou guardas municipais. O ministro da Educação, Camilo Santana, também afirmou que a ideia é criar um canal de atendimento, como se fosse um disque denúncia, para receber violências, denúncias de violências nas escolas. Além disso, também estabelecer um protocolo sobre como tratar a violência nas escolas e ações de comunicação, enaltecendo a cultura da paz nas escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, também reforçou que é importante agora, e essa é uma prioridade, fazer uma pesquisa ouvindo diversas entidades e especialistas, além de professores, nesse tema de violência nas escolas. Nós estamos também a definir um conjunto de entidades, especialistas que nós vamos convidar para participar desse processo. Por exemplo, fala que a nível do Ministério da Educação, nós vamos encomendar uma grande pesquisa e mapeamento da violência nas escolas. Nós já temos estudos, por exemplo, de professores da USP que tem um relatório sobre a avaliação da violência nas escolas. Então vamos trazer esses especialistas, vamos ouvir professores, ouvir secretários de educação, ouvir entidades na área da educação, na área da segurança, na área dos direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos vem fazendo um trabalho importante, um grupo de trabalho de desradicalização, de combate ao ódio, à intolerância. E o ministro Silvio, que participou virtualmente da reunião hoje, vai antecipar o relatório que trata especificamente da questão das escolas no país. Nesta reunião aqui hoje interministerial também ficou definido que eles vão fazer reuniões semanais. E hoje pela manhã o presidente Lula, num café com jornalistas, definiu esse ataque à creche em Blumenau como o pior dia da vida dele. O presidente afirmou, abre aspas, vou usar as forças de segurança municipal e estadual para prevenir esse tipo de violência. Essa tarefa não é só do governo, é tarefa para toda a humanidade acabar com esse clima de ódio que está tomando conta do mundo. Fecha aspas. Trali. Obrigado, Raquel, pelas informações ao vivo e todas essas mudanças e necessidades, para dar mais proteção aos colégios, passa também necessariamente pelas famílias, Então tem que levar as famílias para dentro das escolas, Tem que ter cada vez mais um contato maior com as famílias, abrir as portas, dialogar para a gente conseguir levar um ambiente de paz e cada vez mais acolhedor, porque a escola é isso, ela tem que ser um ambiente de acolhimento, não pode ser um ambiente de medo para o aluno, para o educador, para o funcionário. Obrigado, Raquel, mais uma vez e um ótimo trabalho. Os veículos do Grupo Globo tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como esse que aconteceu em Blumenau. O objetivo sempre foi evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Essa política muda hoje e vai ser ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. Essa decisão segue as recomendações mais recentes de prestigiados especialistas no tema. Para quem dar visibilidade a agressores, pode servir como um estímulo a novos ataques. Estudos mostram que os autores buscam exatamente esta notoriedade, por pequena que seja. E não noticiamos ataques frustrados, subsequentes, também para conter o chamado efeito contágio. No Rio, 2 pessoas morreram durante uma troca de tiros entre criminosos em Madureira, zona norte da cidade, um entregador de gás e uma menina que estava saindo da escola. Esther Assis de Oliveira tinha 9 anos. Ontem, ela passou o dia na festa de Páscoa da escola, em Madureira, na zona norte do Rio. Mas, quando voltava para casa, no fim da tarde, ela e vários moradores da comunidade do Cajueiro foram surpreendidos por um intenso tiroteio. 5 pessoas foram baleadas. Esther chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo a ONG Rio de Paz, foi a 4ª criança morta a tiros esse ano no Rio de Janeiro. João Vitor Pereira, de 19 anos, também morreu. Ele trabalhava como entregador de gás e água na região. Numa rede social, uma professora de Esther lembrou da aluna. Ela era uma espoleta, mas carinhosa,
E nessa última semana, só queria sentar perto de mim. Ela era curiosa, extrovertida, levada, igual toda criança de 9 anos. Trabalhar em Madureira tem sido um aprendizado. Você fica refém da violência e até a normaliza. Hoje de manhã, a mãe de Esther, muito emocionada, esteve no Instituto Médico Legal. Nas mãos, um urso de pelúcia da filha. A polícia afirma que o tiroteio começou quando traficantes da comunidade da Serrinha tentaram invadir o Cajueiro, morro onde há uma facção rival. A disputa de traficantes por território tem assustado moradores da região de Madureira. Eles dizem que esses conflitos começaram há alguns meses. Aquela guerra em Madureira não para. A gente não tem mais direito de ir e vir. Você anda na rua oprimido, com medo. As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da capital. A Polícia Militar afirma que não havia policiais envolvidos no tiroteio em Madureira. Você viu, né, o desabafo ali, né, de que se até normaliza a violência. Mas a gente está aqui exatamente para não normalizar, para denunciar, para cobrar das autoridades, para ser solidário às vítimas, porque a gente não pode acostumar, né, que a vida da gente é isso. É viver no meio do fogo cruzado, com risco de morrer, trancado dentro de casa, sem poder andar com liberdade. É exatamente o oposto que a gente busca, né? É uma vida com segurança, com tranquilidade e com harmonia. Polícia Militar do Rio afirma que continua com um policiamento reforçado nas comunidades da região de Madureira. Diz que no primeiro trimestre apreendeu 6 fuzis e 10 pistolas na região, que prendeu também 10 suspeitos e que outros 7 foram mortos em confronto depois de atacarem equipes policiais. Uma outra criança, uma menina de 8 anos, foi morta com um tiro na cabeça em Pouso Alegre, no sul de Minas. E, de acordo com a polícia, a Lauane Nara da Silva voltava da escola quando começou um tiroteio entre suspeitos de tráfico de drogas no começo da noite de ontem. Segundo as investigações, o disparo foi feito de dentro de um carro com homens encapuzados. O veículo foi abandonado depois. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Nossos sentimentos aí para essas famílias todas também. Em Salvador, um tiroteio entre traficantes de grupos criminosos rivais deixou 2 mortos e, por causa do confronto, ônibus de transporte público, eles não circularam num bairro da periferia da cidade. Integrantes de facções criminosas rivais começaram a trocar tiros por volta de 3 horas da manhã. Assustados, moradores dos bairros de Arenoso e Tancredo Neves, na periferia de Salvador, gravaram vídeos. O tiroteio durou pelo menos 2 horas. Quando amanheceu, muitas cápsulas de balas, inclusive de armamento pesado, estavam espalhadas pelas ruas. Várias casas e uma igreja tinham marcas de tiros. A Polícia Civil informou que 2 homens que seriam traficantes foram executados por rivais. Os criminosos também deixaram para trás uma granada. O Batalhão de Operações Especiais isolou a área e explodiu o artefato. Ontem, a polícia derrubou 8 barricadas feitas por traficantes de Tancredo Neves para dificultar a entrada da PM. Esses confrontos entre grupos criminosos fazem parte de uma guerra por pontos de venda de drogas. Nos últimos anos, as disputas entre traficantes se intensificaram nessa região de Salvador. E essa disputa, ela começou a ganhar corpo ali próximo ao Carnaval, né? Basicamente entre o grupo criminoso que atua na área de Tancredo Neves e o grupo criminoso que atua na área do Arenoso. Hoje pela manhã, os ônibus não circularam no Arenoso e o policiamento foi reforçado com grupamentos especiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse esquema vai continuar assim por tempo indeterminado. Estamos com equipes de policiais militares especializados desde a manhã, esse dia, assim como policiais civis do DHPP e peritos em busca de elementos para identificar os autores dos homicídios. Já conseguimos, ao longo deste ano, retirar de circulação naquela região mais de 15 armas de fogo, dentre elas um fuzil. Continuaremos dessa forma para que nós possamos combater as facções e a guerra entre elas. Ministério Público Federal de São Paulo denunciou um homem acusado de tráfico de pessoas. Olha isso, ele é suspeito de integrar uma organização criminosa internacional
que aliciava brasileiros com a promessa de trabalho na Tailândia. André Luiz Salles Cunha está preso desde dezembro do ano passado. As 12 vítimas do Brasil foram resgatadas na Ásia pelo governo brasileiro, no final do ano passado. Um dos aliciadores, de acordo com o Ministério Público Federal, é André Luiz Salles da Cunha, preso preventivamente desde dezembro do ano passado. Ele foi levado para a cadeia pela Polícia Federal assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. André é acusado de submeter as vítimas ao trabalho análogo à escravidão. Ele recebia, segundo a investigação, entre 500 e $1.000 por vítima recrutada. Também ostentava nas redes sociais fotos de viagens internacionais e passeios. A rota do tráfico começa pela internet. O acusado publicava anúncio nas redes sociais, segundo o Ministério Público Federal, oferecendo emprego na Tailândia como operador de telemarketing ou de atendimento ao consumidor. O salário, $1.500, além de moradia, alimentação e a promessa de uma vida luxuosa na Tailândia. As vítimas recebiam passagens aéreas para Bangkok, capital tailandesa. Elas viajavam com os próprios passaportes. De lá, atravessavam de barco ilegalmente para Myanmar e seguiam para uma espécie de condomínio que era totalmente vigiado. A Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, que acompanha o caso, diz que as vítimas brasileiras eram obrigadas a dar golpes pela internet e por telefone. Eram golpes variados, desde conhecer a pessoa por meio da rede social e a partir dali conquistar confiança para estimular essa pessoa a aplicar dinheiro em criptomoeda, falsos sites, falsa compra de Bitcoin, até pirâmides financeiras, até doação de dinheiro. Então, assim, eram vários golpes de modalidades diferentes, sempre com a finalidade de roubar dinheiro dessas pessoas. A denúncia do MPF diz que as condições no local eram degradantes e que a jornada era de 11 a 14 horas. O valor prometido pelo suposto trabalho não era pago. As vítimas ainda tinham que pagar preços abusivos nos produtos de higiene e alimentação. Se os brasileiros decidissem sair, deveriam pagar $7.500 para cobrir os custos da viagem de ida. Graziela Rocha, que também é membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, explica que essas ofertas suspeitas de emprego no exterior estão espalhadas pelas redes sociais e as pessoas precisam ter cuidado. Desconfie de propostas encantadoras. Dificilmente você vai receber uma proposta de trabalho, por exemplo, para trabalhar num país que você não domina o idioma. Isso é mentira, isso é impossível. Ganhando bem, com altos salários, acima do piso. Então, assim, desconfie. Busque informações. Que empresa é essa? Ela tem um CNPJ? Busque informações. O Ministério do Trabalho está aí, o Ministério Público do Trabalho. Porque você não vai jogar a sua vida num pedaço de papel falso, porque é isso que era a proposta. E vai atrás de referência também, né? Até de outras pessoas, exatamente para não ser enganado, porque essas quadrilhas elas são muito bem estruturadas, tem até a suspeita de tráfico de órgãos, então é gente da pesada, tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Nós não conseguimos encontrar a defesa do André Luiz Salles Cunha e vamos agora então aguardar o que a Justiça vai decidir em relação a essa denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal de São Paulo. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas num acidente na BR-369 em Cascavel, no Paraná. Acompanha aqui comigo, olha só. Os 2 carros bateram de frente. Testemunhas contaram que o motorista do carro vermelho dirigia em alta velocidade, perdeu o controle do veículo numa curva, invadiu a pista contrária e atingiu o veículo prata. Os 2 motoristas morreram no local do acidente. Outras 3 pessoas que estavam no carro prata foram levadas em estado grave para o Hospital Universitário de Cascavel. Tristeza, né? Essa violência no trânsito brasileiro. Por falar nisso, olha só, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal, mostra o número de mortes nas rodovias do Brasil nos últimos anos. Vamos juntos aqui para o nosso telão, dá uma olhada. Em 2019, tá vendo? 5.338 pessoas morreram nas estradas do Brasil.
Em 2020, ano da pandemia, teve uma pequena queda, foram 5.293 óbitos, né, registrados nos locais dos acidentes. Aí esse número aumentou em 2021, 5.396, e ano passado 5.432 pessoas perderam a vida nas estradas de todo o país. Esses dados também mostram que em 2022, ano passado, de cada 10 acidentes nas rodovias federais, 9 ocorreram por falhas dos motoristas. Trecho de estrada com asfalto em boas condições. Não é preciso esperar muito para a imprudência aparecer. A ultrapassagem em local proibido é cena comum. Primeiro a caminhonete, a moto vem logo atrás. E essa outra caminhonete, no sentido contrário, ultrapassa o carro e a carreta na faixa contínua. O carro segue no caminho do erro e a caminhonete mais à frente continua pelo acostamento e sobre a faixa zebrada. O acostamento também vira pista de rodagem para esse outro carro e para o motociclista que segue adiante numa curva. Todos esses flagrantes foram feitos em menos de 20 minutos aqui na BR-381, que liga Belo Horizonte à Vitória. São cenas que reforçam um estudo feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. A imprudência, a desatenção e a imperícia dos motoristas são os fatores que levam mais risco para as estradas do país. Das 10 principais causas dos acidentes registrados em 2022, 9 foram falhas humanas. A reação tardia do motorista aparece no topo da lista. Esse ranking perigoso também inclui velocidade incompatível, consumo de álcool e sono. Só falhas mecânicas não dependem do comportamento do motorista. Precisa ter um pouco mais de atenção, porque a gente acaba dirigindo não só para a gente, né, como também para todo mundo que está na estrada. É assim que o Brasil vai se afastando das metas pactuadas com a ONU, de reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2028. O diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego reforça que a condição mental do motorista tem que ser levada em consideração sempre que chegar a hora de pegar a estrada. Ao sair de casa, o motorista tem que fazer a sua autoanálise. Sabendo para dirigir, vamos conduzir o veículo, mas a partir do momento que existem outros fatores adicionais, insônia, cansaço, depressão, ansiedade, isso vai potencializar a surtos de raiva e acidentes de trânsito, a melhor decisão sempre é não dirigir. E por que não ter cautela, né? É a vida de quem está no carro em risco, no ônibus, no caminhão, a vida de quem também está em outros veículos, quer dizer, não faz sentido, né? Tanta gente apressadinha nas estradas. Vai com cautela, vai na paz, vai numa boa, preserve a sua própria vida, né? Notícias internacionais agora. A China condenou fortemente os Estados Unidos depois que o líder da Câmara recebeu o presidente de Taiwan na Califórnia. O governo chinês considerou a visita um incentivo aos separatistas em Taiwan e reafirmou que existe uma única China representada por Pequim. Vamos ao vivo até os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente, o Felipe Santana. Felipe, bem-vindo. Boa tarde para você aí. Conta aqui para a gente por que os chineses ficaram e estão tão irritados com essa visita. Oi, Tralli, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, nunca um presidente taiwanês foi recebido por um político tão importante nos Estados Unidos. O Kevin McCarthy é o terceiro na linha de sucessão. A gente foi a Taiwan, nossa equipe foi a Taiwan no começo do ano e naquela época todo mundo especulava por lá que o McCarthy fosse a Taipei, como fez a ex-líder da Câmara, Nancy Pelosi, no ano passado. Mas o que aconteceu foi o inverso. A presidente taiwanesa veio até a Califórnia. Ainda assim, o McCarthy disse nesse encontro que não descarta a hipótese de uma visita dele. Disse que a China não pode dizer para onde ele deve ir e onde não deve ir. Mas essa é a questão, Tralli. Para a China, Taiwan é parte do seu território. Só que a ilha tem um governo democrático, tem uma presidente que a gente está vendo aí. E os Estados Unidos aproveitam essa brecha para ter um aliado importante bem no Mar da China, apesar de não reconhecerem Taiwan como um país. Pequim promete reanexar Taiwan e os Estados Unidos vendem armas e, além disso, prometem defendê-los se a China invadir. Isso seria uma guerra de grandes proporções, imagina China contra Estados Unidos, por isso os olhos do mundo virados para lá. Dito isso,
Claro que o encontro entre presidente taiwanesa e líder da Câmara americana é um gesto diplomático ousado. Kevin McCarthy disse que a relação entre Taiwan e Estados Unidos está agora mais forte do que nunca e que essa amizade é de importância profunda para o mundo livre. A presidente Tsai Ing-wen disse que a democracia em Taiwan está sob ameaça por causa da pressão chinesa, mas que a presença dos Estados Unidos assegura que os taiwaneses não estão sozinhos. Essa é uma amizade que importa para o mundo todo, porque a China considera Taiwan uma província rebelde, apesar de o arquipélago ter um governo autônomo e democrático. E os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país, mas o veem cada vez mais como um aliado estratégico na Ásia. McCarthy disse no encontro que os Estados Unidos precisam acelerar a venda de armas para Taiwan e também ressaltou a parceria econômica. É que Taiwan produz 95% de todos os semicondutores avançados do mundo, que são chips necessários para tudo que é eletrônico hoje. São escassos e disputados por países de todo o planeta. Por isso que esse encontro soa como uma provocação para Pequim, que se aproximou de Taiwan com um porta-aviões. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a aproximação entre Estados Unidos e Taiwan viola a soberania e integridade da China e que o país vai tomar medidas fortes para se defender. Em Taiwan, o porta-voz do governo disse que a China não tem que comentar sobre essa visita e que a pressão sobre Taiwan é uma escalada deliberada de uma situação desconfortável. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, o representante da Câmara dos Deputados para Assuntos Internacionais, Michael McCaul, chegou em Taipei. Lá, disse que a China precisa pensar duas vezes antes de invadir Taiwan. O medo de uma guerra em Taiwan aumentou muito depois da invasão russa à Ucrânia e está cada vez mais claro o apoio do presidente chinês Xi Jinping ao russo Vladimir Putin. O presidente francês Emmanuel Macron tenta interferir. Ele está nesse momento em Pequim para um encontro com Xi Jinping. Pediu para que o presidente chinês ajude a levar bom senso para a Rússia, para trazer todo mundo para a mesa de negociação e garantir a paz. Em nota, depois da reunião, Xi Jinping disse que todos os lados desse conflito na Ucrânia têm preocupações de segurança, não deu sinais de que faria nada para resolver o conflito. Mas, além disso, o Macron foi para lá para fazer negócios, foi com uma delegação empresarial enorme, o que enfatiza a importância econômica da China nesse momento para o mundo todo e também a influência política. O governo chinês mediou um acordo com dois grandes rivais no Oriente Médio, a Arábia Saudita e o Irã. Hoje, os ministros das relações exteriores desses dois países se encontraram em Pequim e prometeram reatar laços diplomáticos depois de 7 anos de tensão. Essa é uma excelente notícia porque diminui os riscos de conflito no Oriente Médio entre grupos ligados a essas duas potências regionais que ficaram em lados opostos tanto na guerra da Síria quanto na do Iêmen. E também representa uma grande vitória diplomática para os chineses, Trali. Obrigado, Felipe, por todas as informações. Um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. Procuradoria de Maryland, nos Estados Unidos, divulgou um relatório acusando líderes da Arquidiocese de Baltimore de encobrir o abuso sexual de mais de 600 crianças. Esses casos aconteceram ao longo de 60 anos. Vamos tratar desse assunto tão sério com o nosso correspondente nos Estados Unidos também, o Felipe Coalho. Felipe tem todas as informações. E agora, Felipe, como é que vai ficar tudo isso? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma investigação longa e angustiante que mostrou centenas de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes na primeira diocese católica estabelecida aqui nos Estados Unidos. O documento de 463 páginas, divulgado pela Promotoria do Estado de Maryland, acusa líderes da Arquidiocese de Baltimore de encobrir o abuso sexual de mais de 600 crianças ao longo de 6 décadas. Esses casos ocorreram
ocorreram entre os anos de 1964 e 2004. O documento descreve a situação como um abuso generalizado e persistente por integrantes do clero e de outras áreas da arquidiocese. Ao longo desse tempo, alguns casos até foram denunciados pelas vítimas e alguns padres foram processados por seus crimes. Mas o que a investigação mostra agora é que a arquidiocese estava ciente do que acontecia e encobriu essas denúncias. Não investigou os casos nem informou as autoridades sobre os abusadores, que continuavam impunes e não eram retirados de suas funções. E o mais grave, continuavam tendo contato com as crianças. Por fim, o relatório acusa a arquidiocese de estar mais preocupada em evitar um escândalo e a publicidade negativa do que em proteger as crianças. Trali. Obrigado, Felipe. Bom trabalho para você e uma ótima tarde. E ainda hoje aqui no JH, novos confrontos na França entre manifestantes e polícia durante os protestos contra a reforma da Previdência. E a seguir para você também, as celebrações da Quinta-feira Santa. Em Goiás, milhares de fiéis participam da tradicional procissão do Fogaréu. E na cerimônia do Lava Pés em Roma, o Papa Francisco lavou e beijou os pés de 12 presos. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. 2 horas mais 1 minuto pelo horário de Brasília. Estamos de volta ao vivo com você aqui no Jornal Hoje. Um caminhão destruiu parte de uma casa e atingiu 2 carros hoje de manhã em São Paulo. A imagem é bem impressionante. Dá uma olhada, olha. O caminhão bateu no portão, no muro da casa, na zona leste da capital paulista. Depois ele tombou em cima de 2 carros que estavam na rua. Um dos carros estava com o motorista dentro. Ele se machucou, um braço, uma perna, mas felizmente sem gravidade. A polícia vai investigar as causas do acidente. Já pensou você passar por um susto desse? 13 capitais estão seguindo a orientação do Ministério da Saúde e ampliaram a vacinação com as doses da bivalente contra a Covid-19 para as pessoas com 12 anos ou mais, com comorbidade. Em algumas cidades, um público ainda maior já está sendo imunizado. Ainda não dá para notar, mas a Helena faz parte do grupo prioritário para vacinação com a bivalente contra a Covid-19. A ultrassonografia que ela teve que apresentar nesse posto de saúde de São Paulo comprova a gravidez de 4 meses. É a 4ª já que eu tomo, então agora eu me sinto tranquila para seguir com a minha gravidez sem problemas, né? O Brasil aplicou até agora 7.700.000 doses da vacina bivalente contra a Covid-19, que protege contra o vírus original e contra a variante Ômicron. As grávidas já podiam procurar os postos de saúde. Agora, em abril, o Ministério da Saúde liberou a vacinação para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades. Mas cada prefeitura determina o cronograma e regras locais. Em Aracaju, por causa da baixa procura pelo imunizante, a campanha foi estendida para todas as pessoas nessa faixa etária, até as que não têm doenças pré-existentes. Em São Luís, também não é necessário ter comorbidade para receber a bivalente, mas as doses são só para quem tem mais de 18 anos. São Paulo está vacinando também todos os profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, detentos e funcionários do sistema prisional. Porto Alegre começou hoje a vacinar quem tem comorbidade, mas só a partir dos 40 anos. O infectologista Jamal Suleiman explica que esses critérios são definidos de acordo com a realidade de cada região. No nível nacional, são populações com comorbidades que são mais suscetíveis a desfechos ruins. Mas tem determinados locais que podem ter características distintas. Então, a minha recomendação é: informe-se junto à Secretaria de Saúde do lugar onde você mora para ver se você preenche ou não os critérios para receber essa vacina. E em preenchendo, saiba que esse critério é definido para te dar o máximo de segurança. A proximidade do inverno acende um alerta para a proteção dos mais vulneráveis contra as doenças respiratórias. Com as temperaturas mais baixas, as pessoas se aglomeram mais em ambientes fechados, facilitando a transmissão dos vírus respiratórios. Os médicos reforçam: a vacina bivalente e a da gripe, que começa a ser aplicada na segunda-feira, podem sim ser tomadas ao mesmo tempo.
O seu Marco Antônio tomou a bivalente hoje e vai voltar ao posto na semana que vem. Eu tomo todo ano também o da gripe. Fui convencido pela minha esposa, porque eu não ficava gripado habitualmente. Mas ela me convenceu, você pode não se gripar, mas ser portador do vírus e contaminar outras pessoas. Então eu passei a tomar anos atrás e tomo todo ano, por mim e pelos demais. Aê, é isso aí, parabéns, é isso, essa consciência, né, individual e coletiva, é isso que faz a diferença. As Nações Unidas condenaram hoje o lançamento de vários foguetes a partir do Líbano em direção a Israel. Um porta-voz da ONU pediu para todos os lados exercerem o máximo de calma. Um foguete disparado do Líbano destruiu parte de um carro no norte de Israel. Não há relatos de mortos. Durante a madrugada, foguetes também foram lançados da faixa de Gaza em direção ao sul de Israel. Os lançamentos de foguetes, tanto do Líbano quanto de Gaza, são uma resposta à operação da polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Ontem à noite teve um novo confronto entre policiais e palestinos dentro da mesquita, considerada um dos locais mais sagrados para os muçulmanos. O Papa Francisco celebrou hoje a missa de Crisma na Basílica de São Pedro, depois de passar dias internado na semana passada por causa de uma infecção pulmonar. Ele também participou da cerimônia de lava-pés em uma prisão de Roma. A cadeira de rodas ainda ajuda o Papa nos deslocamentos de um prédio a outro da cidade do Vaticano. Francisco presidiu a missa crismal com um pouco de tosse, sinal de que a bronquite que o deixou 3 dias no hospital ainda não desapareceu completamente. E por não poder mais subir os 7 degraus do altar, a celebração foi passada para o cardeal Ângelo de Donatis. Centenas de sacerdotes estavam na imensa igreja, sede mundial do catolicismo, formando uma bela composição branca entre os bancos. É nessa ocasião que os padres renovam os votos e as promessas feitas no momento da ordenação. Francisco se dirigiu a eles como um pai. Uma longa homilia foi lida pelo Papa com voz firme e nítida. Alternou a leitura com lembranças pessoais e outras passagens escritas de improviso para encorajar os sacerdotes. E exigiu que não sujem o clero com clãs, lamentos, divisões e fofocas. Se deixarmos o Espírito da Verdade agir em nós, virão à luz as falsidades com as quais somos tentados a viver, disse o Papa. O Espírito lava o que está sujo e incansavelmente nos estimulará a não manchar a unção. Francisco, então, benzeu os óleos santos que depois serão usados pelos párocos nas dioceses. O óleo do crisma, dos enfermos e dos catecúmenos usado nos batismos. À tarde, o Papa foi até uma prisão de Roma para a cerimônia do lava-pés. Ali, 50 presos entre 14 e 25 anos, homens e mulheres, estavam ansiosos para recebê-lo. Italianos, árabes, africanos, ciganos, católicos, cristãos ortodoxos, ateus e muçulmanos. Francisco lavou os pés de 12 deles e os beijou. 10 anos atrás, depois de assumir o pontificado, o Papa esteve aqui. O lava-pés é a representação de uma importante tradição religiosa da Semana Santa que vem da última ceia, quando Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos num gesto de humildade e serviço. Amanhã, o Papa Francisco vai presidir as celebrações da Paixão e Morte de Jesus na Basílica de São Pedro e à noite no Coliseu. Pela primeira vez, o texto das meditações da Via Crucis só será divulgado amanhã e provavelmente falará de guerras e injustiças sociais. Aqui no Brasil também já começaram as celebrações da Semana Santa. Em Belo Horizonte, a Missa da Unidade abençoa todos os óleos usados em cerimônias religiosas. Centenas de fiéis se reuniram pela manhã na Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte.
Dona Cesane vem todos os anos há mais de 8 décadas. Essa semana representa a semana maior, né, filho? Esse encontro mesmo com Jesus, né? Depois desse sofrimento todo. É nessa celebração que tradicionalmente os óleos que vão ser usados em todas as celebrações do ano, como batismo, crisma e unção dos enfermos, são abençoados. São 60 litros que agora vão ser distribuídos às paróquias e comunidades que pertencem à Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós nos reunimos para abençoar os óleos santos, porque a nossa fonte são os sacramentos, a graça de Deus, e para renovar o nosso compromisso de servir ao amado povo de Deus como sacerdotes na igreja. Para mim é muito importante. É aqui que a gente vai receber na comunhão alimento, né, para sustentar a gente em todas essas provações que nós temos passado na nossa vida. Em Sabará, na região metropolitana de BH, as celebrações começaram ontem. Fiéis carregaram nos ombros a imagem de Nossa Senhora pelas ruas da cidade. Na tradição católica, a caminhada representa a ida de Maria ao Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Logo depois, 15 velas iluminaram a igreja de São Francisco de Assis para a celebração conhecida como Ofício das Trevas. No fim da noite, a última vela, que representa Jesus Cristo, é reverenciada pelos fiéis. Em Goiás, cerca de 40 mil fiéis assistiram à tradicional procissão do Fogaréu. Farricocos com tochas nas mãos percorrem as ruas de pedras da cidade de Goiás, patrimônio mundial pela Unesco. A caminhada, que encena a perseguição de Cristo, começa quando as luzes se apagam, tradição que ainda empolga os veteranos. Joaquim participa do Fogaréu há 38 anos. Um sonho de criança de participar, a realização e ajudar a contribuir para manter a tradição da cidade. Anderson estava ansioso. É a primeira vez que ele interpreta um farricoco, que representa um soldado romano. O ensaio é batido, 2, 3 vezes, tá ruim, faz de novo e vai indo. Prepara, o filho tá preparado. Agora o coração, a adrenalina tá batendo ali, que é a primeira vez, né? Momento ímpar. O público se esforça para não perder nenhuma cena. Incrível, nunca vi. O pessoal passa rápido aqui, né? Passa, muito rápido. A caminhada tem vários cenários. Na Igreja do Rosário, os farricocos tentam prender Jesus. Ele não estava lá. E a perseguição continua. Depois da primeira pausa, a procissão segue agora para a segunda e última parada. A igreja que vai representar o Monte das Oliveiras, o local onde Jesus foi preso. Cristo não é representado por um ator. A pintura do estandarte expressa a imagem de sofrimento. Toque do clarim anuncia a prisão. O Fogaréu é uma das principais encenações católicas do país. Acontece há quase 300 anos. É um evento muito esperado todo ano, né? O pessoal da cidade gosta bastante, mas nós ficamos ansiosos esperando por esse momento. Esse grupo veio de Brasília só para ver a procissão. Lindo, emocionante, é muito lindo, demais. Valeu a pena. Valeu a pena. As encenações da Paixão de Cristo se espalham por Pernambuco. A história da vida, sofrimento e ressurreição de Cristo foi atualizada. Nesta encenação no Recife, Jesus é negro e veste calça jeans. Reflexões atuais dentro de uma história milenar. A maior mensagem é realmente o amor de Cristo. Agora, é importante, sim, nesse momento histórico, porque o teatro fala sempre do presente, a gente falar de um Cristo negro. É uma questão de justiça. Embora tenhamos, né, essas questões que estão inovando, figurino, a cor de pele dos atores que representam, o que fica mesmo é a palavra de Jesus. O cenário não é a Jerusalém do passado e as dores do Cristo de hoje são outras. O tempo que nós estamos vivendo no mundo é um tempo de violência, de intolerância, de racismo, de violência contra a mulher, de justiça social. E Jesus é contra tudo isso. Então nós estamos trazendo Jesus para o Marco Zero, atualizando a palavra dele.
É a história mais conhecida da humanidade, tem mais de 2.000 anos e os pernambucanos fazem questão de relembrá-la na Semana Santa. É quando as encenações da Paixão de Cristo se multiplicam por todo o estado nas mais diferentes versões. Dos palcos para apresentações assim, no asfalto. No centro do Recife, um grupo encenou a Paixão para pessoas em situação de rua. Aqui, Maria e Jesus são mãe e filho na vida real. O carinho que ela passa para mim me dá força e dá para melhorar a atuação, tá entendendo? Porque a gente vivencia a verdade. Em outro ponto da capital, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a Paixão de Cristo é marcada pela inclusão. Os 54 figurantes são crianças, adolescentes e jovens com algum tipo de deficiência. A gente vai levando a mensagem da aceitação ao outro, aceitação no outro da forma que ele é. Em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, o drama de Cristo se transforma num super espetáculo. É o maior teatro ao ar livre do mundo. Este ano, Jesus Cristo é interpretado por Kleber Toledo. Uma frase que é maravilhosa, que ele fala, que tem me ajudado muito e que eu acho que é o que tem colocado uma paz enorme dentro de mim, é: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu só posso dar o meu melhor hoje. A cada apresentação, a ressurreição de Cristo renova a mensagem de amor, de fé e de esperança. E você vai ver a seguir novos confrontos na França entre manifestantes e a polícia durante os protestos contra a reforma da Previdência. Num encontro com jornalistas, o presidente Lula afirma que não vai revogar a reforma do ensino médio. E para você também, a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. 2h20, pelo horário de Brasília. Obrigado sempre pela sua companhia aqui no JH. Presidente Lula tomou café da manhã hoje com um grupo de jornalistas em Brasília. Lula falou de temas como o rito de tramitação das medidas provisórias no Congresso. Falou também sobre o novo ensino médio, mudanças na política de preços da Petrobras e juros. Vamos ao vivo conversar sobre tudo isso com a repórter Délis Ortiz, em Brasília. Délis, bem-vinda, boa tarde. Traz pra gente o que de mais importante, portanto, o presidente falou. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos. O café da manhã durou quase 2 horas. O presidente Lula disse que está muito satisfeito com os primeiros 100 dias de governo e destacou a volta dos programas sociais, mesmo que ainda não tenham surtido o efeito necessário, segundo ele. Ele disse que daqui para frente vai ser uma nova fase, a busca da volta do crescimento da economia, e reiterou as críticas aos juros altos, mas prometeu que não vai mais brigar com o presidente do Banco Central. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem 2 anos de mandato. Quem indicou ele foi o Senado. E daqui a 2 anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. É importante saber que nós vamos indicar as pessoas de acordo com os interesses do governo e pessoas da mais alta responsabilidade. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu ouvi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. O que não é compreensível é imaginar que o empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros. Então,
Eu vou te dizer que nós vamos escolher as pessoas corretas para o lugar certo. Nós temos 2 pessoas esse ano, o ano que vem tem mais 2 pessoas e quem sabe, nos 2 anos eu vou, discutir no governo a mudança do presidente do Banco Central, que vai passar pelo Senado. Eu nunca transformei numa questão de princípio, autonomia ou não do Banco Central. Lula disse que foi pego de surpresa com as declarações do ministro das Minas e Energia. Alexandre Silveira disse ontem que a política de preços da Petrobras vai mudar. A afirmação provocou reação da empresa e do mercado financeiro. Lula ressaltou que não deu nenhuma orientação e desautorizou o ministro. Na verdade, eu fui pego de surpresa hoje com uma discussão na imprensa entre uma posição do ministro de Minas e Energia e uma suposta decisão da direção da companhia. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir política de preço. Enquanto o presidente da República não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. Tá? Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. Eu ainda não conversei nem com o nosso presidente da Petrobras e nem com o ministro, porque eu fiquei sabendo hoje dessa divergência, vim aqui e depois eu vou conversar para saber o que houve. Lula disse que não vai revogar a reforma do ensino médio. O MEC suspendeu o cronograma de implantação do modelo que tem impacto no Enem do ano que vem. Nós não vamos revogar. Nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. Lula disse que até agora não sentiu dificuldade na relação com o Congresso e que a reforma tributária será um teste para o governo, assim como o arcabouço fiscal. Além de prometer conversar com todos, Lula argumentou que não se trata de interesse do governo e que são matérias que importam ao país. Lula cobrou que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, cheguem a um acordo sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. É o que eu vejo pela imprensa, uma divergência entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, quem é que pode mais, quem é que pode menos. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente do Senado, já conversei com o presidente da Câmara, e eu tenho certeza que os dois vão se colocar de acordo para começar a votar as coisas que precisam ser votadas, porque o país não pode ficar parado. Lula lamentou a recente aposentadoria do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Disse que não tem pressa de indicar o substituto dele, mas traçou um perfil do candidato. Ele tem que ser uma pessoa que leve em conta que ele tem que cumprir a Constituição. A pessoa tem que ter uma compreensão do mundo social desse país, dos problemas sociais desse país. A pessoa tem que conhecer a realidade desse país. A pessoa tem que ter um mínimo de sensibilidade social para assumir uma postura dessa, porque é muita responsabilidade. Lula disse que, sobre política externa, que o Brasil já criticou suficientemente a invasão da Rússia à Ucrânia e que agora é hora de negociar um processo de paz. Um dos temas que, segundo ele, deverá ser tratado com o presidente da China, Xi Jinping, na semana que vem. Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas, que não se conformem com a guerra. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa.
O presidente Lula viaja agora à tarde, Trali, para São Paulo. E é aí que ele deve passar o feriado. Boa tarde para você. Boa tarde, Délis. Mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo feriado de Páscoa para você aí em Brasília. O presidente Lula mandou mensagens ao Congresso Nacional pedindo a retirada de tramitação de 4 projetos de lei que foram do governo de Jair Bolsonaro. Entre esses projetos está o que isenta militares de punição em operações de garantia da lei e da ordem, as chamadas GLOs. Se fosse aprovado, esse projeto poderia permitir que agentes de segurança ficassem sem punição ao cometer algo proibido por lei. Outra proposta é a que limita a remoção de conteúdos da internet. As empresas controladoras de redes sociais ficariam impedidas de excluir perfis ou tirar do ar conteúdos sem uma justa causa. A retirada dos projetos de tramitação precisa agora ser formalizada pela Câmara dos Deputados. Na França, manifestantes foram às ruas pela 11ª vez para protestar contra a reforma da Previdência. Essa convocação, ela foi atendida por centenas de milhares de pessoas em várias cidades. Ontem, representantes sindicais se reuniram com a primeira-ministra Elisabeth Borne pela primeira vez desde que o governo mudou a idade para se aposentar para 64 anos, sem uma votação na Assembleia Nacional. E saíram dizendo que o encontro fracassou. O governo de Emmanuel Macron afirma que não vai mexer na reforma porque só com ela é possível manter o sistema previdenciário no azul. Como em outras vezes, no fim das passeatas de hoje, você observa que teve confronto com as forças de segurança. E 5 pessoas morreram por causa de um tornado que atingiu o estado do Missouri, nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada juntos aqui, olha. Os ventos fortes arrancaram telhados, derrubaram árvores, linhas de transmissão de energia. O condado de Bollinger foi o mais atingido e socorristas procuraram por sobreviventes em casas e empresas que ficaram destruídas aí numa área rural. O governador do estado diz que vai ter um longo trabalho pela frente para conseguir reconstruir toda a região. Nos últimos dias, 32 pessoas morreram depois que tornados atingiram o sul e o centro-oeste dos Estados Unidos. Parece que um rolo compressor, né? Passa em cima das casas. Aqui no Brasil, chove forte no estado do Maranhão desde março e a expectativa para este mês também é de chuva acima da média. Além de famílias desabrigadas, o comércio está de portas fechadas. A chuva forte atinge quase todas as regiões do estado, provocando enxurradas e transbordamento de rios. No Maranhão, mais de 35 mil famílias foram afetadas. Quem perdeu a casa está morando em abrigos. 63 municípios estão em situação de emergência. Comunidades inteiras estão isoladas por causa das inundações. Nos centros urbanos das cidades, ruas e avenidas continuam inundadas. As pessoas são transportadas até em carregadeiras. Um perigo. Em Codó, comerciantes e moradores vivem apreensivos. O nível do rio Itapecuru, que corta a cidade, não para de subir. Mais de 40 pontos comerciais terão que fechar as portas e prejudicar o abastecimento das famílias da região. Em algumas cidades, a economia começou a entrar em colapso. Lojas completamente alagadas, fechadas. Seu Otacílio tem uma farmácia em Trizidela do Vale, cidade de 22 mil habitantes, que fica a 270 quilômetros de São Luís. O nível do rio Mearim, que corta a cidade, atingiu mais de 5 metros acima do normal. Ele fechou a loja e não sabe quando vai reabrir. É difícil, 15, 20 dias fechado, parado, é muito ruim. Quem insiste em abrir, constrói muros de contenção, mas não escapa dos prejuízos. Dá uma queda bastante grande, mais de 50%, tanto no recebimento como nas vendas, cai bastante. E o cliente, para entrar na loja, é assim, pulando o muro. Tem que enfrentar uma água boa aí para poder entrar aqui. Aqui tá um pouquinho alto. Por causa das estradas danificadas pelas enxurradas, a entrega de mercadorias está prejudicada.
Não tem jeito, não tem como não atrasar por causa das estradas, que estão muito ruins, né? Porque não passava devido à ponte aqui, né? Quantos quilômetros a mais? Aumenta aproximadamente 280 a 300 quilômetros. Alguns comerciantes resolveram abandonar de vez o estabelecimento. Aqui, por exemplo, funcionava uma farmácia. O dono retirou tudo, foi embora, deixando o prédio para trás e assim, de portas abertas. Os hotéis também fecharam. Segundo dados da Associação Comercial de Trizidela do Vale, 80% do comércio está totalmente parado por causa da enchente. É muito prejuízo, né? Porque a gente já tem todo um compromisso, um trabalho, né? O quadro de funcionário, logística e no caso para tudo isso daí, encerra tudo. Dureza, tristeza, né? Prejuízos também no litoral norte de São Paulo. Quase 700 pessoas ainda estão sem casa por causa dos deslizamentos de terra no mês de fevereiro em São Sebastião. Hotéis e pousadas que se prepararam para a visita de turistas, agora, no feriado da Páscoa, estão vazios. A vida ainda está muito longe de voltar ao que era antes dos deslizamentos de terra em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A Deia mora na Vila Saí, que foi a área mais atingida e ficou fora de casa por um mês. Já voltou para onde morava. Uma casa pequena para ela e os 3 filhos. Eu fico com medo. Qualquer chuvinha que dá, eu já fico com medo. Eu fico olhando lá para cima. Às vezes a gente Ainda tem muita gente que não tem onde morar. De acordo com a prefeitura, atualmente 678 pessoas continuam hospedadas em 19 pousadas de São Sebastião. Essa parceria com a rede hoteleira foi prorrogada essa semana por mais 30 dias. A ideia é que depois disso as famílias voltem para casa ou recebam novas moradias. O Wagner está nessa situação. Ainda não sabemos o que vamos fazer quando sair daqui, né? Que a gente está com o tratamento dela. Paramos tudo para cuidar da saúde dela. Não tenho mais emprego, também perdi o emprego. A terra invadiu a casa onde ele morava com a família. A Nathalie, que é filha dele, ficou soterrada. E o filho, Levi, de apenas 9 meses, morreu. Ela ficou mesmo 13 horas soterrada. Era de olhar assim e falar, não, aí não tem como mais, cara. Todo mundo que chegava para me ajudar falava, velho, aí já era. Eu falava, não, já era não, vou tirar minha filha daí. O lado econômico da região também parou nesse tempo e não voltou ao que era antes. O turismo é o grande responsável pela economia local, mas a rede hoteleira está sem movimento nenhum. Normalmente, para Páscoa, a ocupação beirava os 100%, mas agora tem lugar que está vazio. Mesmo com a chegada de um feriado, nenhuma reserva foi feita na pousada do Cleiton. Os 14 quartos estão vazios. É notório que os turistas, eles ainda têm medo da situação, como que tá. Tudo pronto aí para receber o pessoal, mas a gente não tem procura. Quem trabalha com turismo até criou estratégias para atrair os visitantes, mas não deu certo. Diminuir a quantidade de dias do pacote, abaixamos os valores, chegamos a 30% a menos do valor cobrado do ano passado. Já anunciamos que estamos funcionando, que as praias estão legal. Mas, assim, a princípio, essas ações não surtiram efeito. Os deslizamentos de terra do dia 19 de fevereiro mataram 64 pessoas em São Sebastião. E foram apenas o começo de um problema enorme para quem mora ou trabalha na região. Eu olho lá no fundo, eu vejo tudo destruído. Para mim, vai acontecer tudo de novo. É o trauma, né? Jaqueline Brasil, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, obrigada. Boa tarde para você que está aqui com a gente. E por falar em litoral norte de São Paulo, tem previsão de chuva forte para essa região? Tem sim, Trali, já pode chover agora à tarde. Só que a chuva mais volumosa está prevista para amanhã. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para temporais, principalmente para o litoral paulista, entre amanhã e segunda-feira. Se você estiver se programando para pegar a estrada hoje, a chuva deve ser isolada em São Paulo, mas cuidado, tá? Com a pista molhada. Onde a chuva vai apertar mais? Pior condição. Do norte gaúcho, passando por Santa Catarina, subindo por Mato Grosso do Sul, até grande parte do norte e do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Mostrei a área de alerta de temporal, mas em quase todo o país tem previsão de chuva, só que bem pontual. E o tempo firme mesmo só para essa área do Rio Grande do Sul e divisa de Minas Gerais com a Bahia. Em relação às temperaturas, termômetros marcando 30 graus no Rio, em Goiânia, também em Palmas, Belém e Rio Branco. Já em Cuiabá, que costuma ser bem mais quente, hoje faz só 29 graus. Aqui em São Paulo, 27 e 24 em Curitiba e em Porto Alegre. Essa queda de temperatura no Centro e Sul tem a ver com a passagem dessa frente fria aqui. Já tinha comentado sobre ela com vocês, hein?
Ô, Jaque, é essa frente fria, então, que vai virar o tempo no feriado? A própria Trali. Mas ela não vai fazer esse serviço sozinha, não. Além da frente fria, tem uma baixa pressão que está no Paraguai se aproximando. E uma outra baixa pressão que vai se formar entre amanhã e sábado. E juntos, esses três sistemas vão formar as nuvens de temporais. E onde é que pode chover forte? Tá vendo aqui, ó, tem um dias? spoiler aqui, ó, já é. Eu vi. Você viu, 200, né? 200 milímetros, exatamente. Especialmente na Zona Leste, na faixa leste de São Paulo. A gente consegue voltar aqui com o nosso mapa? Agora sim, olha. Então, Trali, pegando além da faixa leste de São Paulo, também Paraná e Santa Catarina. Então, esse volume que a gente está vendo aqui, principalmente no fim de semana, tá? E aí a gente vai para o nosso próximo mapa aqui, até para dizer para vocês que no litoral norte, em São Sebastião, quase 100 milímetros entre sábado e domingo, e Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, mais de 100 milímetros também no fim de semana. Pode chover bastante também, sobretudo aqui, ó, São Francisco do Sul, Santa Catarina, com muita chuva, e Paranaguá, no Paraná, só amanhã 100 milímetros. Então, atenção, porque muita chuva forte mesmo, tá? E eu tô falando também sobre as temperaturas, mas além disso, a chuva, a temperatura vai cair também, tá? Vamos voltar aqui para a gente mostrar para vocês, porque existe sim aqui, olha, a possibilidade de queda de temperatura. São Paulo e Porto Alegre com 24 graus, Curitiba 18, Campo Grande 26 e Cuiabá 28. E para encerrar, você que está no norte e no nordeste, a chuva permanece, tá? Atenção. São Luís, Fortaleza, Natal, Rio Branco, Belém, a chuva realmente não está dando trégua. Muito bem, muito obrigado, Jaqueline Brasil. Obrigada. Obrigado pelas informações. Um ótimo feriado de Páscoa para você. Boa temporada também. Logo mais no Jornal Nacional e a gente está te esperando de volta aqui. Eu volto rapidinho. Legal. Tchau, gente. Obrigado, tá? Valeu, Jaque. Ok. Bruno Mendes e seus agentes pedem salário de 800 mil para renovar o vínculo do uruguaio com o Corinthians e a renovação trava. Ele recebe atualmente 350 mil e a diretoria assinou uma proposta em que está disposta a pagar no máximo 500 mil. Os empresários querem que ele receba igual os principais atletas do clube, como Cássio, Fagner, Gil e Balbuena. Dito isso, em relação à renovação de contrato do zagueiro Bruno Mendes, o que acontece? Essa diretoria incompetente demorou renovar o contrato do Bruno Mendes, foi esperar acabar o contrato dele, chegar no último ano de contrato. Aí o empresário viu que o zagueiro se valorizou, porque o Bruno Mendes é um zagueiro jovem, tem vários clubes no Brasil interessados no zagueiro do Uruguai. Ele está sendo convocado para a seleção do Uruguai direto. Enfim, mais um vacilo da diretoria do Corinthians e a pedida do zagueiro foi bem alta, tá? E está pedindo um salário de 800 mil reais mensal. Hoje no elenco do Corinthians, o zagueiro que ganha isso é o Gil e o Balbuena. Eles ganham cada um 800 mil reais, que é um absurdo, né? Pagar isso pro Gil, que não tá jogando nada. O Balbuena também não vem numa fase boa. Enfim, o Bruno Mendes tá certo, ele tem que ser valorizado. Até porque dá pro Corinthians pagar isso aí, pro Bruno Mendes. Porque o contrato do Balbuena vai até metade do ano. O Corinthians não tem dinheiro para comprar o Balbuena, libera ele para voltar para a Rússia. E o salário que pagava pro Balbuena paga pro Bruno Mendes. Porque na época que o Corinthians comprou o Bruno Mendes, se eu não me engano, o Corinthians pagou 18 milhões de reais. E precisa recuperar esse dinheiro. Se não renovar o contrato dele, na metade do ano ele assina um pré-contrato e sai de graça. Enfim, né? Vamos ver como que vai ser resolvida essa situação, porque não dá, né, pro Corinthians perder o Bruno Mendes aí, deixar o zagueiro ir embora de graça, dar um jeito de pagar esse salário para ele, porque o jogador precisa ser valorizado. Aí tá certo em pedir esse valor, até porque o Gil ganha isso, o Bruno Mendes ganha isso. Tá? Então o Corinthians precisa pagar esse valor que ele está pedindo. Não adianta chorar, porque a diretoria vacilou. Deveria ter renovado o contrato dele bem antes, né? Foi esperar chegar no último ano de contrato.
Agora tá sem enrolação. O empresário tá valorizando o jogador, tá querendo que o jogador seja valorizado e a pedida é alta. É mais um pepino aí para a diretoria do Corinthians resolver com o zagueiro Bruno Mendes. Mas enfim, essa informação quem trouxe foi o Jorge Nicola, e o Corinthians vai jogar daqui a pouco, né, na Libertadores. Inclusive o Bruno Mendes ele viajou com a equipe do Corinthians, né, lá para o Uruguai, para tentar negociar, né, com o Corinthians essa renovação de contrato aí, que está cada vez mais complicado. Se o Corinthians não renovar o contrato, ele vai sair de graça do Corinthians. Flamengo e Palmeiras vai para cima. Você não tem dúvida nenhuma disso, que o Flamengo Internacional também está interessado em comprar ele. Enfim, o Corinthians precisa de zagueiro também, porque o Robert Renan saiu, o Gil é o último ano de contrato, o Balbuena já tá velho também, então o Corinthians precisa aí de zagueiro urgente, tá? Tomara que o Corinthians consiga renovar o contrato dele. Tamo junto, rapaziada, um forte abraço.